Estabilidade e segurança são duas coisas que todo ser humano procura ao longo da vida, ou pelo menos alcançar a estabilidade em suas coisas e a liberdade de poder fazer aquilo que quer. Estabilidade é aquilo que nós tentamos achar desde que nós começamos a ter um projeto de vida. Então nós queremos a estabilidade, a segurança, de ter as nossas necessidades, as necessidades das nossas famílias atendidas. Antigamente existia um ideal de emprego, por exemplo, o emprego público, porque ele te dá uma estabilidade, e uma certeza de não ser demitido. Mas hoje tem muita gente que com o seu empreendimento também alcança essa estabilidade, alcança essa posição de poder realizar os seus sonhos, as suas vontades. O sonho da casa própria, o sonho de um carro, o sonho de outros objetos, de outras coisas que são objetos de desejo, de consumo, e trabalhamos para alcançar isso. Colocamos as nossas energias na busca, na realização disso que para nós parece muito importante. A liberdade é outra coisa que nós queremos também. A liberdade de poder falar, de poder nos expressar. A liberdade que é um valor tão caro no nosso tempo, tão desejado, tão discutido, se nós temos direito a isso, aquilo, como é que funcionam as leis, se as leis podem ou não podem nos dar esta liberdade, aonde está verdadeiramente a liberdade. Mas a estabilidade e a liberdade são objetos de desejo ou condições de desejo de todos nós. Porém, quando nós escutamos o Evangelho, como o Evangelho que nós ouvimos hoje, o Evangelho nos faz uma proposta onde não há nenhuma estabilidade. Há uma liberdade de você aceitar a proposta, mas a partir do momento que você aceita essa proposta, ela já não é mais sua, ela é de Deus, é um compromisso com o reino. E nesse compromisso com o reino, não há estabilidade, não há garantias. Ao contrário, quando nós ouvimos o Evangelho, ao invés de Jesus fazer uma propaganda mais palatável, mais delicada da sua proposta, ao invés de Jesus fazer uma propaganda da missão como alguma coisa que te dá garantias, aonde você vai ter a certeza do fundo de garantia, e hoje o fundo de garantia está sendo comprometido com algumas iniciativas bastante complicadas, mas isso já é outra história, né? Mas Jesus não faz uma proposta que te dê essa segurança dizendo assim, olha, vocês vão ser acolhidos aonde passarem, vocês serão bem recebidos, vocês serão aplaudidos. Jesus não propõe ou não faz a proposta de aplauso, de reconhecimento. Ele não faz a proposta de louvores, mas ele faz a proposta mostrando a realidade e as dificuldades. Lugares onde ele mesmo devia ir. Então o próprio Jesus já está disposto a enfrentar a rejeição, a enfrentar a incompreensão. Jesus já tem essa disposição e sabe que o seu anúncio não será aceito por todos, será recusado. Será dito mais tarde que é uma palavra diabólica, porque ela está tramando de alguma forma dividir as coisas de Deus ou mudar as coisas de Deus. E é essa proposta que Jesus faz aos seus discípulos. Jesus não engana, então ele não promete estabilidade. Jesus não engana, por isso ele deixa a liberdade para que os discípulos possam aceitar esta proposta. Porém, quem aceita a proposta de Jesus deve estar disposto a enfrentar todas essas realidades que ele mesmo está disposto a enfrentar. Quando nós olhamos para a vida dos santos, às vezes nós imaginamos os santos ou nós pensamos nos santos como aqueles que podem nos alcançar as graças. Em torno da figura de Santo Antônio, muita coisa se criou. É o santo casamenteiro. Aí pegam a imagem do santo e misturam com um punhado de superstições, né? Coloca o santo de ponta cabeça na água,
tira o menino Jesus do santo, faz isso, faz aquilo, para alcançar um desejo. Mas ninguém se pergunta, qual é a vontade de Deus a meu respeito? O que é que Deus está pensando para mim? Eu estou disposto a seguir a vontade de Deus? Porque a pergunta fundamental da vida de todos os santos é essa: o que Deus me propõe, e não o que é o meu projeto para Deus. O que Deus quer de mim, e não o que eu quero de Deus, o que eu desejo de Deus. Nós trouxemos pães para ser abençoados, para alcançar a fartura nas nossas casas, ou para sabermos dividir aquilo que temos? Porque o objetivo do santo é partilhar, não é acumular. O objetivo de uma vida santa é a partilha e não o acúmulo, porque aí nós entramos na lógica do mundo. Eu quero a bênção para ter mais e mais, para alcançar uma estabilidade que me dê liberdade de fazer aquilo que eu quero. E esta liberdade de fazer o que você quer pode te levar para o inferno, se essa liberdade não for dirigida pela ação do Espírito na sua vida. Uma liberdade que não é em Cristo, ela nos leva para a perdição. Uma liberdade que apenas nos deixa fazer a nossa vontade, essa liberdade não é cristã. A liberdade de você ser quem você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer, segundo a sua imaginação, essa liberdade te leva para a perdição. Nós precisamos afirmar isso com toda clareza. Santo Antônio foi chamado de martelo dos hereges, e não é por acaso. Santo Antônio, no seu tempo, combateu uma heresia que falava de um Deus do bem e um Deus do mal, de um dualismo, de uma dualidade. E esta realidade não é estranha no nosso tempo, porque muitas vezes nós queremos ter uma vida de fé, mas não queremos os compromissos da fé. Nós queremos as benesses, as benevolências, as graças, de ir à celebração, receber a Eucaristia, nos sentir bem com Deus, mas não ter atitudes que correspondam a essa realidade. Vivemos num tempo onde a verdade é banalizada, ela é descredibilizada. A verdade não existe, afirmam alguns. A verdade é apenas o produto de uma sociedade. O que importa é a minha verdade. E aí nós caímos em outras heresias. No tempo presente, é preciso recordar a vida dos santos. E Santo Antônio foi um desses que naquele tempo, no século XIII, lutou bravamente para que a verdade fosse anunciada, para que Cristo fosse mostrado ao mundo. É por isso que ele é santo. Não é porque faz milagre, não é porque faz alguém casar, não é porque multiplica os pães, não é porque falou aos peixes simplesmente, mas é porque buscou uma vida de santidade. Ele começou como agostiniano que é o nosso Papa Leão XIV. E agostiniano, ele viveu a sua vida na busca da sabedoria, como Santo Agostinho. Mas de repente ele encontrou na vida dos mártires, dos primeiros mártires franciscanos que vinham da África, ele encontrou um desejo profundo do seguimento a Jesus, não pela razão, não simplesmente se concentrando na razão, mas ele viu que o sentido da sua vida devia ser um martírio. É alguém que se desacomodou, que se desinstalou, que não buscou aquilo que é cômodo, porque seria muito fácil levar a vida como estava, mas ele busca justamente o contrário disso. Ele quer um seguimento de Jesus que seja autêntico. Nós queremos ser seguidores de Jesus autêntico, e isso não basta só ir à missa, não basta só frequentar a missa no dia de Santo Antônio, não basta ter uma devoção particular a esse ou aquele santo, mas o santo se torna modelo do que é seguir Jesus Cristo. O santo não é objeto de adoração, é objeto de devoção, mas uma devoção que nos faz encontrar ou percorrer aquele caminho, segundo a vida daquele santo, para chegar a Jesus. É Jesus que nos salva, e é no seguimento de Jesus que nós
encontramos a salvação. O caminho é esse. A palavra nos foi dada, o caminho foi aberto. Mas nós queremos trilhar esse caminho. E é por isso que, se nós estamos em busca de estabilidade e de liberdade na fé, isso não existe. Porque a fé, ela nos desinstala das nossas garantias para nos colocar na mão de Deus. E essa será a nossa única garantia, como foi a garantia de Santo Antônio, a garantia de uma vida entregue a Deus e a certeza de que Deus é misericordioso.